Olá, eu sou o Cláudio do Domine o Seu Negócio e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre como solucionar os principais problemas da sua empresa com menos esforço. Seja você gestor, seja você líder de algum time, empresário ou empreendedor, eu tenho certeza que você já precisou resolver algum tipo de problema. E não só na sua vida de negócio, eu acho que na sua vida pessoal também, né? Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, as ferramentas que eu trago nele, servem para você resolver os problemas profissionais, vamos falar assim, e os pessoais também. Por que eu falo isso? Quando você tem algum tipo de problema, o que geralmente a gente faz, né? Então tá, para ilustrar um pouquinho, eu quero te levar a imaginar, imagine, pense que você é dono de um restaurante, por exemplo, aqueles bistrô, prato chique, gostoso, ambiente tranquilo, luz baixa. Imagina que você é dono de um restaurante desse, certo? E aí você está chegando em determinado dia no seu restaurante e uma cliente te chama, você passa na mesa, né? Tá passando na mesa lá para ver se tá tudo bem com todos e uma cliente te chama e fala: esse prato tá ruim. O que você faz? Na maioria das vezes, eu vejo que nós temos a tendência de transferir a responsabilidade para outra pessoa, então você vai buscar o culpado por isso, né? E na sua cabeça, talvez, se você pensar um pouquinho como eu iria no chefe de cozinha e falava chefe, falaria para ele, né? Chefe, a cliente da mesa tal reclamou que o prato dela tá ruim. O que aconteceu? Eu não sei se você teria essa calma toda para resolver esse problema, né? Ou se você já chegaria lá pisando alto, gritando, falando: esse prato tá horrível, o cliente falou que tá ruim, e já traria uma carga sobre os seus funcionários que não precisaria. Mas tá bom, vamos entender, vamos pensar que você chega nesse chefe e fala: ó, o que aconteceu? E o chefe fala: olha, fulano, eu não sei o que aconteceu. Eu fiz o prato normal, coloquei em cima da mesa, aquelas mesas que ficam os pratos lá esperando, né, para ser levado na mesa do cliente, eu não sei o nome. E aí o garçom deve ter demorado para pegar, não sei o que aconteceu. O que você faz? Você vai até o garçom e fala: ó, você está demorando quanto tempo para pegar o prato? O que está acontecendo? A casa está cheia? O que é que está acontecendo? E aí o garçom vai falar: não, eu peguei o prato normal, ou ele não vai nem falar nada, e aí isso já, uma coisinha que era pequena para se resolver, já vira uma coisa grande. Você já acha que seus funcionários não te respeitam, você já acha que está tudo errado dentro da sua empresa e outras coisas mais, né? Essa é uma maneira de resolver um problema. E a outra maneira, que muitas pessoas fazem também, acabou o expediente, ele reúne a galera ali, faz uma reunião e fala: olha, e se isso não aconteceu? Aliás, e se isso aconteceu? Isso não pode acontecer novamente, a cliente reclamou disso, o que vocês acham que pode estar acontecendo? E aí começa a virar aquele debate sem fim, aquele debate que todo mundo tem uma opinião, todo mundo coloca na mesa, entre aspas, apontando o dedo para o setor do outro que está errado. Ah, isso aconteceu porque o fulano fez isso, isso aconteceu por causa disso. E aí o que acontece é que vocês passam ali meia hora, uma hora e meia, às vezes discutindo sobre o problema, só que não trazem nenhuma solução efetiva para isso. Eu não sei se isso é comum de acontecer no seu dia a dia. Eu não sei se você vê eu falando desse jeito, né? Se você se vê como empresário, como empreendedor, como intraempreendedor, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, ou como gestor, se você olha para o seu trabalho e você vê isso. Né? Quando tem um problema, muitas pessoas falando do problema e poucas pessoas procurando uma solução desse problema. Então essas duas coisas podem acontecer: procurar o culpado e depois ficar falando sobre o problema e ninguém apontar a solução. E eu vou te falar por que isso não funciona para resolver os problemas da sua empresa. E para te falar por que isso não funciona, eu quero te falar como é que você, na maioria das vezes, toma as suas decisões. Tá? E eu vou te falar aqui por que é que você toma as decisões do jeito que você toma na hora de resolver alguns problemas. E para eu falar disso,
eu vou um pouco para neurociência e eu já quero deixar claro aqui que se tiver alguém que está assistindo esse filme, que tem conhecimento profundo disso, vai olhar para isso e falar, Cláudio, mas isso que você está explicando é muito simplista. Mas essa é a ideia mesmo, é ser simples, mas para a gente entender como que funciona a tomada de decisão na nossa cabeça, para começar a tomar melhores decisões e resolver os nossos problemas de uma melhor maneira possível, tá bom? É aquela questão do menos às vezes é mais, tá? Por isso que eu vou entrar nesse assunto de uma maneira mais simples, tá? Então vamos lá, como que funciona aí a nossa cabeça, o nosso cérebro quando a gente fala em resolução de problemas ou até mesmo de tomada de decisão ou até mesmo de ação, né? Então vamos supor que esse daqui é o meu cérebro, certo? Dentro do cérebro tem aqui um sistema que ele chama sistema límbico, e aqui nós temos mais ou menos aqui um outro sistema que ele chama neocórtex. Na verdade, outro sistema não, uma outra área do seu cérebro que chama neocórtex. Tá, Cláudio, mas o que isso tem a ver com a resolução de problemas? Calma que você já vai entender, tá? Então tá, como que funciona isso? O sistema límbico, ele é uma parte do nosso cérebro que ele é responsável pelas nossas emoções. Então vamos lá, imagine que você está numa mata fechada, perdido, e já é 6 horas da tarde, quase escurecendo, e você ainda não encontrou a saída dessa mata. Imagina que você agachou num riacho ali para tomar um pouco de água porque você estava sedento e você ouve um barulho. O que você pensa? Se você é um pouco como eu, você vai pensar, tem alguma coisa ali. E você está numa mata fechada que você não conhece, pode ser uma onça, pode ser um bicho que vai te atacar. Então o teu sistema límbico fala isso para você. Ó, ele fala assim, corre. Por quê? Entre outras coisas, a função do sistema límbico é nos manter vivo, tá? Então, como eu disse, ele vai mais para as nossas emoções. Então, se ouve o barulho, o que ele fala? Corre. Por quê? Porque pode ser um bicho que ele está tentando te pegar, que ele pode querer te pegar, na verdade, né? Enfim, esse é o sistema límbico. Agora, o que é o neocórtex? O neocórtex, ele trabalha, uma das funções dele é trabalhar com o nosso racional. Lembra que eu disse que isso é uma maneira simples de explicar, tá? Então eu acho que você está acompanhando o meu raciocínio, né? Então tá bom. Se o neocórtex ele é a parte do cérebro mais racional, o que ele vai falar para você, né? Ele vai falar o seguinte, ó, calma, que pode ser um galho de uma árvore que caiu, estava caindo e aí ele caiu. Pode ser um fruto de uma árvore que está muito maduro e ele caiu no chão, você está ouvindo esse barulho. Pode ser o vento, cara, relaxa, pode ser o vento, tá tudo bem, né? E só que o que acontece, como pra gente a sobrevivência é muito importante, esse na maioria das vezes fala mais alto que esse. E por que eu te expliquei isso? Porque às vezes quando o cliente chega em você e fala, olha, o prato tá ruim, lembra do exemplo? O teu sistema límbico ele vai acionar e vai falar assim, cara, se o prato tá ruim, esse cliente reparou, todos os outros vão reparar, logo eu vou perder a maioria dos clientes que eu tenho aqui e logo daqui 2 meses eu vou ter que fechar o meu restaurante. Entende que ele vai fazendo você pensar de uma maneira que não é racional, que é emocional? Então, quando você toma as decisões baseado nisso, na verdade, quem assume a gestão, vamos falar assim, da sua própria vida, é um sabotador seu. Depois a gente pode falar sobre isso também. Bom, então como você já entendeu isso, que o límbico tem a ver com as suas emoções e faz você reagir, e o neocórtex tem a ver com o seu racional, que está mais ligado ao raciocínio lógico, a gente já pode seguir, beleza? Então vamos lá.
Baseado nisso que eu te falei, eu já expliquei para você então por que a maneira como você está acostumado a resolver os problemas não funciona. E aí o que acontece? Quando você resolve desse jeito, o problema ele vira um bumerangue. O que é o bumerangue? Você joga ele para longe de você, só que ele volta. Então, se você está passando por um momento, seja na sua empresa, seja na sua equipe, seja na sua vida profissional, em que você vê as coisas indo e voltando, os problemas indo, você resolvendo eles voltando, às vezes até com uma intensidade um pouco maior, você pode ter certeza que você está lidando com um tipo de problema bumerangue. Ou seja, aquele problema que você chega e fala, mas eu já falei isso, eu já resolvi isso, nós já discutimos sobre isso, e isso volta a acontecer. Então você está lidando com esse tipo de problema. Bom, e o que a gente vai discutir aqui hoje, então, vai ajudar a resolver esse problema bumerangue, tá? Antes de falar disso, eu quero te falar de uma coisa que é a diferença principal entre o... Deixa eu fechar esse quadro aqui. Entre o sintoma e a causa. Tá bom, vamos lá. Diferença entre um problema, né, que é um sintoma, na verdade, não um problema, e outro que é a causa. Quando a gente está doente, por exemplo, quando a gente está com febre, a febre, para você, pensa comigo, ela é um sintoma ou ela é uma causa? Se você estiver pensando como eu identifico que a febre ela é um sintoma que mostra um problema no nosso corpo, né? Ou é um sintoma que está mostrando uma infecção, ou é um sintoma que está mostrando que algo está inflamado, ou é um sintoma que mostra que tem alguma coisa no nosso organismo que está errado. Isso faz sentido? Então tá bom. Quando você olha para isso, a febre ela é um sintoma. E o que pode ser a causa? Sei lá, uma garganta inflamada. Só que se você utiliza o remédio para resolver só o sintoma e você não trata a causa, a garganta permanece inflamada até que o organismo por si só resolva isso. Concorda comigo? Então tá, se você toma aqui alguma coisa só para abaixar a febre, você não vai estar resolvendo a causa. Então, o que na maioria das vezes o médico te receita algo para quando você tiver febre, você toma esse medicamento, mas ele te receita também um antibiótico, que é para tratar a causa do sintoma. Baseado nisso, quando a gente tem um problema recorrente, percebe-se que nós estamos tratando o sintoma e não a causa. E olha que interessante, na maioria das vezes o sintoma ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros sintomas. Faz sentido isso para você? Às vezes febre, dor no corpo, moleza, dor de cabeça, são todos os sintomas que mostram o quê? Mostram que a garganta está inflamada. Entendeu por que talvez você trabalhar só no sintoma não vai resolver a causa do seu problema? Você entende que você trabalhando no sintoma, o teu esforço ele vai estar muito maior. Na verdade, assim, você vai precisar de muito esforço para tentar resolver um problema e na maioria das vezes você não vai conseguir resolver a causa desse problema. Bom, então já que você entendeu isso, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de uma ferramenta para você chegar na raiz do problema, na causa do problema. Eu não sei se você já ouviu, talvez sim, talvez não, mas uma das ferramentas eficientes para isso é a ferramenta dos 5 porquês. Cláudio, como que funciona essa ferramenta? Então tá, então pega um papel, pega uma caneta e eu quero que você elenca aí os 10 principais problemas que a sua empresa está enfrentando hoje. Então vamos lá, pega a caneta, pega o papel e coloca aí no papel. Olha, problema 1, problema 2, problema 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca isso na folha. Depois que você colocar esses problemas na folha, você vai elencar, fazer as 5 vezes a pergunta
Por quê? Eu vou colocar aqui, ó, 5 para ilustrar. Então tá bom, vamos voltar no exemplo do restaurante do prato, certo? Então tá, suponhamos que você pegou o prato, olha aí, então você deixou de ser aquela pessoa que reage ao problema e aí você vai começar a ser a pessoa que age. Essa é a principal diferença da reação e da ação. Então você vai ser a pessoa que age. Então tá, o cliente reclamou do prato, você pega o prato, por que que o prato tá ruim? Ah, porque ele tá gelado, ele tá frio. O prato tá frio. Por que que o prato tá frio? Aí você vai lá no chefe e pergunta, chefe, ela falou que o prato tá frio, por que que tá frio? O chefe vai te falar, não sei, eu fiz a mesma coisa com todos. Eu catei o prato, fiz o prato, coloquei lá na bancada pro garçom levar. Aí o que que acontece? Você vai lá identificar na bancada ou com o garçom, ou fulano, o que que tá acontecendo? E o garçom fala, não, eu catei no tempo certo e levei pra pessoa, conforme a gente tá acostumado, né? E aí você vai lá na bancada, olha pra bancada e você vê que uma das luzes que fica lá em cima do prato, conservando a temperatura dele, tá queimada. Então, o prato está frio, por quê? Porque a luz está queimada. A luz está queimada. Por que que a luz está queimada? A luz está queimada porque você vai usando mesmo e uma hora a vida útil do equipamento acaba, né? Então a luz queimou. Ah, tá. A luz queimou. Por que queimou? Ah, é porque a vida útil dela acabou. Tá, mas se queimou, alguém deveria ter trocado, né? Por que não trocou? Porque você cancelou o nosso contrato com o pessoal da manutenção. Por que que você cancelou com o pessoal da manutenção? Para economizar dinheiro. Então, o fato de você querer economizar dinheiro causou toda essa cadeia de problemas que no final mudou a qualidade do seu prato. Entende agora o que é uma causa? Que a causa foi querer economizar dinheiro e o sintoma foi o prato fora dos padrões de qualidade do seu restaurante? E aí, uma forma de você checar se isso está certo, você pode fazer o inverso, né? Que é o portanto, né? Então, ó, eu quis, um exemplo, tá? Vamos supor que você é o dono desse restaurante e você quis economizar. Portanto, você cancelou a manutenção. Portanto, ele não viu que a luz queimou. Portanto, o prato que deveria estar embaixo da luz ficou, mas ele saiu frio. Então, isso mostra uma causa, a causa específica do problema. Faz sentido isso para você? Então tá bom. Se faz sentido para você, o que eu vejo? Que o problema aqui foi você querer economizar e não estudar, na verdade, aonde que você deveria economizar que não causaria esse tipo de problema, né? De novo, talvez no economizar você tomou uma decisão emocional que resultou num problema que às vezes você nem sabe que é por conta dessa, que desencadeou por conta dessa decisão. É aquela questão do efeito dominó, né? Uma pecinha que você mexeu foi derrubando outras peças. E aí, se você não está atento para isso, você causa um clima, um desconforto na empresa que ele não precisaria existir. Isso faz sentido para você? Bom, então tá. O que é o interessante aqui dos 5 porquês, de você elencar os 10 principais problemas? Porque lembra que eu falei que um sintoma às vezes acompanha outros? Que uma causa às vezes te dá muitos sintomas? Porque pode ser que está acontecendo uma outra coisa, produto estragando. O chefe vai fazer a comida e ele vê que tem produto que está estragado. Então, ó, os 5 porquês. Produto está estragado, né? Estragado. Por que ele está estragado? Ah, porque uma geladeira queimou. E aí ele fica na outra. Ah, e por que a outra não está funcionando? Ah, porque ela não aguenta tanto abrir e fechar. E aí a temperatura dela vai abaixando. Então a capacidade dela é baixa. Ah, então tá.
e aí, né? O que isso tem a ver com o produto que estragou, a geladeira que queimou, a capacidade está baixa? A gente volta no problema aqui, por que a geladeira queimou? Então você pode tirar esse capacidade baixa aqui. Olha que legal, a gente vai construindo e vai vendo quando constrói da maneira que leva a gente para o porquê e quando não constrói. Se a gente fosse continuar nesse tipo de pensamento, levaria a gente para um outro porquê, né? Então, ó, qual que é a relação da capacidade da outra geladeira ser baixa com a que queimou? Né? Nenhuma. Vamos continuar aqui. Por que queimou? Porque não tem manutenção. Por que não tem manutenção? Porque você cancelou. Por que você cancelou? Porque você queria economizar. Outra coisa, o pessoal está reclamando lá no salão, né, do seu restaurante, que o ar-condicionado está muito gelado. Ele está gelando muito. E aí, por mais que os seus funcionários abaixem a temperatura dele, né? Abaixar a temperatura não, né? Aumentar a temperatura dele, por mais que os funcionários aumentem a temperatura dele, o ar não muda, ele continua gelando muito. Então tá, ó, o ar gelando muito. Por que o ar está gelando muito? Porque ele não responde à temperatura do controle, não responde. Ou seja, está quebrado. Por que ele não está respondendo? Por que ele quebrou? Porque não teve manutenção. Por que não teve manutenção? Porque você cancelou, e você cancelou porque você queria economizar. Eu tô usando uma visão aqui, eu tô aumentando, na verdade, a visão aqui para focar nisso daqui, ó, para focar no quinto. E para que vocês entendam que, às vezes, um porquê, às vezes uma causa, ela desencadeia vários outros problemas. E se você resolve uma coisa, você resolve esses vários problemas. Entende o que eu quero dizer? Isso faz sentido para você? Isso é lógico para você? Então tá bom, então a gente pode continuar. Tá bom, Cláudio, eu já fiz isso, eu já descobri quais são os meus porquês. Mas e agora, né? Como que eu resolvo isso com menos esforço? Primeiro, para começar, o menos esforço é o seguinte: de maneira mais inteligente, você viu que se você resolver uma coisa aqui, você resolve vários problemas aqui. Se você resolve uma causa, você resolve vários sintomas aqui. Só que vamos supor que a hora que você faz isso, você vê que tem muitas causas, né? Que para cada um problema você vê que é uma causa. Como que você vai resolver isso de uma vez? Então a minha sugestão é que você não queira resolver todos os problemas de uma vez. A minha sugestão é que você pegue aqueles problemas que são mais fáceis de resolver, que precisa de menos esforço, só que eles vão ter um impacto muito grande na sua empresa. E como que você vai fazer isso de uma forma lógica, tá? Você vai usar uma matriz que eu chamo de matriz impacto versus esforço. Então, Cláudio, como que eu vou fazer isso? Tá, você vai colocar no papel uma linha assim na vertical e uma linha na horizontal, ou seja, o eixo Y e o eixo X. E você vai construir uma matriz. Como que você vai construir uma matriz? Tudo que você colocar aqui, ela tem a ver com o impacto que uma decisão tem, impacto. E aqui ela tem a ver com o esforço de uma decisão. Gente, o legal disso aqui é que você pode usar isso em praticamente tudo na sua vida, a matriz de impacto e esforço. Ela está relacionada um pouquinho com o princípio de Pareto, não sei se você já ouviu falar disso, ou ele é chamado também de 80-20, tá? Então essa matriz te ajuda a racionalizar, a trazer para o papel aonde você vai mexer, que precisa de menos esforço e vai ter um alto impacto. Tá, então como que a gente vai colocar isso na matriz? Você vai dividir aqui essa linha em 10 partes iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí na parte 5, 1, 2, 3, 4, 5, você vai traçar uma linha na vertical, 1, 2, 3, 4, 5 e uma linha na horizontal. Lembra desses problemas que você achou a causa raiz? Aqui do lado da causa raiz, você coloca duas colunas, ó. Uma, duas.
Uma você pode nomear de impacto, que é em relação a isso, e esforço em relação a isso. E aí você vai colocar nessa planilha o que vem na tua cabeça, uma nota de 0 a 10 para cada porquê desse. Como que você vai dar essa nota? Vou te explicar. Vamos supor que você pega o primeiro problema e seja realmente essa questão do investimento. Então, como é que você vai fazer? Você vai dar uma nota aqui para o impacto. Se você mexer nisso, qual que vai ser o impacto disso na sua empresa? E qual que é o esforço que você tem para isso? Então, vamos supor que se você mexer nisso, o impacto vai ser de 0 a 10, ele vai ser 8. E o esforço? O esforço para eu mexer nisso daqui também é grande, cara, também é 8. Então você vai colocar isso. Então tá, e depois você vai fazer a mesma coisa com o de baixo. Vamos supor que isso aqui tem um impacto de 1, tem um esforço de 9, ou seja, é muito esforço e o impacto que tem essa mudança é quase nada. Aí vamos supor que você tenha aqui embaixo uma mudança que o impacto é 9, só que o esforço é 2, tipo, é fácil para você fazer. Depois que você fizer tudo isso, você vai colocar isso aqui no gráfico. Que jeito? Vamos lá. Para colocar isso no gráfico é simples, ó, você vai pegar os dois números aqui. Então, ó, do impacto, qual que foi? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 8. E do esforço, 8 também. 10, 9, 8. Aí você pega e dá uma subidinha aqui imaginária até chegar no 8 daqui, ó, e põe um pontinho. Então, esse é o porquê 1. Tá vendo, ó? 8 e 8. Beleza? Aí você vai para o próximo. O próximo é 1 de impacto e 9 de esforço. Então ele vem 1 de impacto e 9 de esforço. Então esse é o 2. Vamos lá, 9 de impacto e 2 de esforço. Então, ó, 9 de impacto e 2 de esforço. Tá aqui. 3. Vamos supor que o 4 esteja aqui dentro, ó. 4. Baixo impacto e baixo esforço. Depois que você colocou todas essas ações dentro dessa matriz, você vai escolher uma para fazer. Você vai escolher uma para mexer no primeiro momento. E qual que você vai escolher? As ações que estão nesse quadrante dessa matriz são as ações que têm um alto impacto e tem um baixo esforço para fazer. Então essas daqui você deve priorizar. Correto? Você prioriza o que está aqui, ou seja, faz primeiro. Então tá bom, Cláudio. E depois, qual que eu vou fazer? A minha sugestão é que você venha para essa daqui, né? Que tem um baixo impacto, mas também tem um baixo esforço. Então você vai olhar aqui e vai agir de maneira rápida. Ó, vamos fazer isso, ok? Então vamos lá. E depois, Cláudio, qual que eu faço? Aí você olha e você tem mais esses dois quadrantes, que são esforço grande e impacto grande e esforço alto e impacto alto. O que você vai fazer com isso? Esse quadrante aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui. Que o esforço é alto, mas o impacto também é alto. Essas são oportunidades que são complexas, porque o esforço é alto, certo? Só que te trazem resultado. Avalia ela e ver qual que você consegue fazer com menos esforço para te dar mais resultado. Beleza? E essa daqui, Cláudio? Essa daqui você faz a hora que você tiver terminado todas as outras. Por quê? Porque aqui é muito difícil para fazer e tem um resultado baixo. Isso faz sentido para você? Se olhando para essa matriz, muda alguma maneira que você pensava e via? Comenta aqui para mim. Fala comigo aqui nos comentários. Vamos bater um papo. Fala comigo se realmente isso faz sentido para você ou não. Então tá, depois que você fez tudo isso, o que você faz? Você vai para um plano de ação que nós vamos deixar para falar em um outro momento, em uma outra oportunidade. Agora, eu queria só que você tivesse na sua cabeça pronto para entender o seguinte. Então, primeiro, a maneira com que você às vezes está decidindo o problema é uma maneira
que trabalha mais com as suas emoções e menos com as suas razões. Depois, quando você trabalha desse jeito, o que acontece é que você trabalha no sintoma, para resolver o sintoma e não para resolver a causa do problema. Isso faz com que a sua vida fique corrida. Sabe a sensação de que você trabalhou, só que você não resolveu muita coisa, você não teve muito resultado naquele dia? Então, é um dia que você termina exausto, cansado, é quando você está trabalhando no sintoma e não na causa. Então, você é aquele gestor, empresário, profissional que é o bombeiro. Você vive apagando incêndio, mas você sente que você não consegue evoluir, não consegue ir para frente, né? Depois que você identifica um sintoma, por exemplo, você coloca aqui nos 5 porquês para entender qual que é a causa dele. E depois você coloca nessa matriz aqui para ver qual que você vai priorizar. Depois que você fizer isso, é só fazer o seu plano de ação e colocar em prática isso para resolver o problema. O que eu vejo quando você faz isso? Eu vejo que os problemas da sua empresa, eles deixam de ser, como eu disse, um problema bumerangue, de ir e voltar. E você trabalha de uma maneira mais racional, sem causar muito estresse dentro da sua empresa e muito estresse dentro dos seus colaboradores, funcionários, né? Então, ela é aquela empresa que a gente entra e vê que as coisas estão funcionando, que estão rodando, que os funcionários trabalham ali de uma maneira feliz, que o trabalho flui, né, que ela realmente está cumprindo com a missão dela. Então, se você conseguir catar isso e colocar esse esqueminha aqui para resolver os principais problemas da sua empresa, eu tenho certeza que você vai resolver eles, vai solucionar eles com muito menos esforço do que você está tendo agora e você vai ter um resultado muito maior do que você está tendo agora. Beleza? Eu quero deixar um abraço para você que esteve aqui até o final e comenta aqui embaixo novamente o que você achou desse vídeo, quais são as outras dúvidas que talvez você tenha em relação ao que eu falei aqui e a gente se vê no próximo. E eu torço para que você realmente domine o seu negócio. Até mais, tchau, tchau!